Povo de Deus, eu quero iniciar com vocês hoje uma jornada através deste livro, publicado pela editora Pronobis. É um lançamento do Tim Chester, Na Presença do Deus Vivo. É uma coletânea de 80 orações puritanas. 80 orações puritanas. Para mim, a disciplina espiritual mais difícil na vida cristã é a oração. Tantas vezes a gente não sabe o que orar, como orar, pelo que orar. A gente ora pelas mesmas coisas e vai perdendo a força, vai perdendo o impacto. Tantas vezes a gente não tem vocabulário, a gente não sabe falar com Deus. Ainda mais nos dias em que a gente vive, onde o diálogo é uma commodity rara. A gente não sabe, às vezes, sequer conversar com as pessoas, quanto mais com Deus. Então, orar é como aprender a falar, não é? A criança, ela aprende a falar na medida em que ela ouve os pais conversarem ou falarem com ela, na medida em que ela observa as pessoas, ouve as pessoas. É assim que a criança vai aprendendo a falar, vai adquirindo vocabulário, vai sabendo se comunicar. Portanto, para a gente aprender a orar, a gente precisa ouvir pessoas orando ou ler orações, que é o que este livro propõe a fazer. Ele entrega 80 orações que Tim Chester ele coletou, e o grande diferencial desse livro é que no final dele você vai ter a referência bibliográfica, ou seja, o endereço de cada oração que foi extraída e colocada no livro. Então você tem como, através da referência bibliográfica, ir até a origem, ir até a fonte. E ainda melhor, você tem um resumo da bibliografia, você tem um resumo da história da vida de cada um desses homens que oraram assim e registraram suas orações nos livros. Se você quiser adquirir esse livro pela editora Pronobis, e eu recomendo, você pode acessar o site da editora Pronobis na internet. Pronobis Editora. Entra lá, você pode adquirir. Neste vídeo eu quero apenas ler a introdução com vocês, tá bom? E começa assim, uma citação do Thomas Menton. Sem buscar frequentemente a Deus, a vitalidade da alma é perdida. Assim como não podemos esperar colher sem semear, não haverá qualquer vivacidade da graça onde não há busca por Deus. Os puritanos, diz Tim Chester, eram um povo de oração. Muitos pastores puritanos se levantavam cedo para orar, como Joseph Alleine, que passava o tempo entre as 4 e as 8 da manhã em adoração pessoal e sentia-se envergonhado se ouvisse o ferreiro trabalhando antes que tivesse levantado para orar. Todos os anos, Isaac Ambrose se retirava para a floresta para passar o período de um mês ininterrupto, sozinho, em oração e meditação. As famílias puritanas eram incentivadas a ler as Escrituras e orar juntas todas as manhãs e noites, recebendo de seus pastores modelos de oração para aqueles que não sabiam por onde começar a orar. Lembra que eu falei que aprende-se a orar ouvindo orações, lendo orações, assim como uma criança aprende a falar ouvindo outras pessoas falarem. Os puritanos aprendiam a orar essencialmente lendo as orações das Escrituras, os Salmos, e lendo as orações que os próprios pastores escreviam e recomendava que eles aprendessem a orar a partir delas. O plano de leitura que o Tim Chester está citando, ele não cita plano de leitura, ele fala que as famílias puritanas elas tinham o hábito de orar
nas manhãs e noites, e ler a Bíblia nas manhãs e noites, o Robert McCheyne, ele desenvolveu um plano de leitura de quatro leituras diárias, onde as 2 primeiras colunas é para você seguir lendo a Bíblia de manhã e as 2 outras colunas para você ler a Bíblia à noite. Se você deseja ter acesso a esse plano de leitura, é só dar um Google depois. Robert McCheyne, plano de leitura, era o plano de leitura preferido do Martyn Lloyd-Jones. Então, a oração, ela nasce de se ler a palavra de Deus, ela nasce de se ler, de se aprender a orar com homens de Deus que oram. Tim Chester prossegue dizendo: no entanto, os puritanos não se fixavam na oração, eles estavam fixos em Deus. Não é orar por orar, orar para se falar com Deus. A oração era apenas o meio. Deus era o que eles tinham em vista. A espiritualidade puritana era caracterizada por uma visão ampla de Deus. Eles percebiam com intensidade o enorme golfo que separava a santidade de Deus da pecaminosidade humana. Um golfo no qual um cristão poderia se afundar, não fosse a graça de Deus para conosco em Jesus Cristo. Por diversas vezes em suas orações, vemos como o reconhecimento da profundidade do nosso pecado amplia a perspectiva do amor monumental de Cristo. Essa grande perspectiva de Deus não significava que seu Deus estivesse distante, muito pelo contrário, pois a atividade dele se fazia notar em toda a vida. Os puritanos tinham uma visão elevada da providência divina. Todos os seus confortos vinham da mão de Deus e deveriam ser recebidos com gratidão. Mas as dificuldades também faziam parte desse plano misterioso. Toda a vida, desde as orações diárias até o trabalho e a vida doméstica, toda a vida deveria ser vivida diante do Senhor com a ajuda dele. Assim pensavam os puritanos. Tim Chester diz assim: eu adoro resolver criptogramas. Meu objetivo é começar uma página no café e terminá-la durante o intervalo do chá matinal. Veja se você consegue decifrar esta pista. Menina de espartilho resolve brincar. A resposta é puritana. Menina resolve brincar é a parte criptográfica da pista. A relação direta é de espartilho, straight-laced em inglês, moralista. Esse é um exemplo da má fama a que o movimento puritano muitas vezes tem sido associado. O que está implícito é que os puritanos eram contra a diversão. É verdade que os puritanos levavam sua fé a sério, porém, como as orações neste livro revelam, eles também apreciavam a vida, expressavam gratidão a Deus pela comida, pela diversão, pela amizade, ainda mais apreciavam o próprio Deus, buscavam os prazeres de Deus. O puritanismo começou na Inglaterra, na segunda metade do século XVI, durante o reinado de Elizabeth I, como um movimento de reforma dentro da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. A paixão dos puritanos era ver uma igreja moldada pela Bíblia, com um evangelho da justificação pela fé. Muitos de seus líderes iniciais escaparam das perseguições de Maria I na década de 1550, através do exílio no continente. Saíram das Ilhas Britânicas, da Inglaterra, e iam para a Europa, a parte continental da Europa. Eles buscavam os prazeres de Deus. O puritanismo começou na Inglaterra, na segunda metade, em busca dos prazeres de Deus. E lá no continente, lá no exílio,
eles foram fortemente influenciados pela tradição reformada. Quando eles deixam a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, vão para a parte continental da Europa, eles dão de cara com reformadores. Suas esperanças de renovação espiritual foram frustradas quando o rei I, Tiago I, sucessor de Elizabeth I, mostrou pouco interesse em uma reforma radical da igreja. Foi quando os peregrinos partiram em busca de segurança na América do Norte. Depois, sobre Carlos I, os puritanos foram frequentemente perseguidos. A República de Oliver Cromwell deu voz aos puritanos nos assuntos nacionais, mas foi efêmera. A monarquia foi restaurada em 1660 e em 1662 centenas de puritanos foram forçados a sair da Igreja da Inglaterra na grande expulsão, The Great Ejection. Muitos se esconderam realizando reuniões secretas chamadas de conventículos, ou reunindo congregações em suas casas. Contudo, até o final do século XVII, o movimento havia deixado de existir como uma forma distinta na vida nacional. Ainda assim, a espiritualidade do movimento puritano está viva nos escritos desses homens. Neles encontramos um rico depósito de tesouros que continuam a fortalecer tanto clareza ou a fornecer tanto clareza teológica quanto conforto pastoral. Foram esses tesouros que pilhei, diz Tim Chester, para o conteúdo deste livro. Cerca de metade das orações aqui são orações puritanas que editei. A outra metade pus em forma de oração a partir de passagens descritivas de sermões ou livros puritanos. Em ambos os casos, tentei manter o mesmo tom dos escritos originais. Escolher os trechos não foi fácil. Samuel Bolton, John Bunyan, Jeremiah Burroughs, Ezekiah Hopkins, estavam todos bem representados na lista geral, mas de alguma forma não conseguiram chegar à versão final. Espero que este livro lhe transmita um gostinho da espiritualidade puritana, de modo a incentivar você a explorar ainda mais daquilo que eles escreveram. Mas esse não foi meu foco. Meu objetivo principal, diz Chester, foi fornecer orações para serem de fato oradas. Estas orações aqui não são curiosidades históricas, são expressões poderosas de fé que podem enriquecer nossa vida espiritual. Foi por isso que as organizei sob títulos que indicam quando e como podem ser usadas. Elas são projetadas para serem postas em prática. Você pode ler uma oração dessas por dia, mas também pode recorrer a elas de acordo com a necessidade do momento. Você pode usá-las em privado, mas também no culto público da igreja. O puritano Ezekiel Hopkins, ele descreve Deus como o grande proprietário. Tudo o que poderíamos desejar, sejam bênçãos espirituais ou temporárias, seja fé, amor, paciência ou humildade maiores, tudo isso está nas prateleiras da grande loja de departamentos de Deus ou no catálogo de sua loja online. E a oração, afirma Hopkins, é um meio designado por Deus para obter essas bênçãos e misericórdias de que necessitamos. Em seguida, Hopkins muda a imagem. Nossas orações e a misericórdia de Deus são como dois baldes em um poço. Enquanto um sobe, o outro desce. Assim, enquanto nossas orações sobem para Deus no céu, suas misericórdias e bênçãos descem sobre nós. Aqui estão 80 orações para encher nossos baldes antes de enviá-los para Deus, esperando que seu balde de bênçãos desça sobre nós. Venha comigo nessa jornada, vamos ler juntos e orar e aprender a orar com as 80 orações puritanas selecionadas por Tim Chester. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe com paz.